E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Você que acompanha o Notícias Agrícolas, ouviu principalmente durante a COP26 que o Brasil acabou firmando um compromisso, juntamente, obviamente, com outros países, de redução de pelo menos 30% nas emissões de metano até 2030. É uma meta bastante importante a ser cumprida e que requer alguns esforços, principalmente da pecuária brasileira, a pecuária que, de acordo com levantamentos, enfim, com informações do 4º Inventário Nacional de Emissões e Remoção de Gases do Efeito Estufa, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a qual a Embrapa também ajudou a elaborar, a pecuária tem uma participação bastante significativa na emissão desse tipo de gás, o gás metano. E a gente vai entender agora, nessa conversa com o Alexandre Bernett, ele é chefe-geral da Embrapa Pecuária, a importância de se fazer esse controle das emissões, como se fazer esse controle das emissões e se o Brasil tem condições de cumprir esse pacto firmado juntamente com outros países lá na COP26. Está aqui já na tela com a gente o Alexandre. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado por nos ajudar a entender mais essa necessidade de adaptação que a pecuária brasileira vai ter que passar aí nos próximos anos, pelo menos até 2030. Essa é a data inicial do pacto. Queria entender se realmente a pecuária é essa grande emissora de gás metano. Como é que fica essa situação? Se o gás metano é de fato um gás importante na nossa contabilidade de emissão, enfim, explica pra gente, Alexandre. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexandre, obrigado ao Notícias Agrícolas pela oportunidade. É sempre bom a gente poder esclarecer essas dúvidas. De fato, a pecuária é importante, né, dentro do contexto de emissões do Brasil, mas não é a mais importante. É importante dizer que de todas as emissões do Brasil, dos principais gases de efeito estufa, que são, de forma resumida, 3, que é o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, o primeiro gás mais emitido no Brasil, e como você comentou, né, essas informações estão no 4º Inventário Nacional de Emissões, que foi a última comunicação oficial que o Brasil fez ao NFCCC, que é quem coleta essas informações de emissões do planeta, referente ao ano base de 2016. Então, em 2016, o Brasil emitiu 60%, né, das suas emissões foi de gás carbônico. Então, esse é o principal gás. O metano foi o segundo, com 27,7%, um gás importante para a pecuária, o metano. E o terceiro foi o óxido nitroso, com 12,4% das emissões. Então, dentro desses 27,7% de metano, aí a pecuária tem uma contribuição grande. Mas não só a pecuária. A agropecuária, de forma geral, contribui com 76% desses 27%. Então, arredondando aí aproximadamente 20% das emissões do Brasil vem do metano da agropecuária. E aí as principais fontes, primeira é a fermentação entérica, que é a fermentação que acontece no estômago dos ruminantes, né, principalmente dos bovinos. Depois a gente tem também emissão de metano por manejo de dejetos, principalmente de suínos, de aves. Também cultivo de arroz emite metano quando é arroz inundado. Queima de resíduos, desmatamento, queimada, indústrias, exploração de energia, tudo isso gera metano. Mas dentro da agropecuária, a fermentação entérica é a principal fonte.
E por que ela é tão importante assim? Porque a gente tem uma pecuária muito forte, muito pujante e um rebanho muito grande, né? 200 e poucas milhões de cabeças. Então, é um rebanho grande e traz essa contribuição significativa para o setor da agropecuária. Ô Alexandre, só para deixar claro, na verdade, quando você fala desse processamento da digestão, o gás metano é aquele emitido, na linguagem popular, né, pelo pum ou arroto do boi, é isso? Principalmente pelo arroto, porque o estômago do boi ele evoluiu, né? Evoluiu junto com o animal para ter a fermentação no estômago. Então, o metano sai pela boca e narina. Então, por isso o arroto. O que sai depois da fermentação intestinal é muito pouco, é perto de 5%. Então, o correto é você dizer que é o arroto da vaca e não o pum da vaca. Muito bem. E é um processo que é um processo natural desses herbívoros, né, que se chama ruminantes. A gente não consegue interromper esse processo. A gente consegue manipular, modular essa fermentação. Pois é. E daí é que entra o nosso desafio, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai diminuir essa emissão, já que, como você bem colocou, é um processo natural? Sim, é um desafio para o Brasil conseguir alcançar esses 30% de redução até 2030, né? A gente tem aí 8, 9 anos pela frente, e a gente defende 3 pilares ou 3 diferentes conjuntos de estratégias ou de tecnologias para alcançar essa meta. Então, o primeiro pilar, ele é a interferência direta, a manipulação direta na fermentação, que é o que a gente acabou de falar. Então, eu posso usar um aditivo na dieta, eu posso usar uma ração, um pasto de melhor qualidade. Tudo isso tem uma fermentação mais leve, uma melhor fermentação, melhor digestão. Então, isso emite menos metano. O segundo pilar é o pilar da eficiência, quer dizer, tudo que eu posso fazer, toda a tecnologia que eu posso adotar para encurtar o ciclo de produção, por exemplo. Se a gente pensar que há 10 anos atrás a média de idade de abate, de ciclo de produção no Brasil era de, vamos supor, 48 meses, 4 anos. E hoje, em média, a gente pode reduzir para 36, a gente sabe que tem tecnologias para bater, para terminar os animais com 14, 20 meses, mas vamos considerar uma média de 36. A gente economizou 12 meses de ciclo de produção. Então, foram 12 meses a menos de emissão para você alcançar o mesmo produto do boi terminado. Então, esse pilar da eficiência é o pilar onde a gente tem mais tecnologias disponíveis, desde o melhoramento genético, diferentes dietas, manejo nutricional, cuidado com a sanidade, eficiência na reprodução, zelar pelo bem-estar animal, tudo isso contribui para uma produção mais eficiente. E uma produção mais eficiente deixa de emitir gases de efeito estufa, em especial o metano. Daí você citou o aditivo, o encurtamento do ciclo, e você tinha falado em 3 pilares. Exatamente, Alexandre. Então, o terceiro pilar, ele é o pilar da compensação. E isso o Brasil tem um potencial muito grande, porque uma vez que a emissão a gente não pode interromper, e ela é carbono na forma de metano, eu tenho outras formas de remover carbono da atmosfera no setor pecuário. E principalmente essas duas opções são no sequestro de carbono dos solos em áreas de pastagens bem manejadas, que é talvez o maior repositório terrestre de matéria orgânica, né, de carbono no solo. Então, pastagens bem manejadas removem carbono. E quando a gente adota sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta, ou simplesmente pecuária, floresta, que seria o silvipastoril, todo aquele carbono que é acumulado nos troncos das árvores que estão ali crescendo no sistema junto com o pasto, elas removem uma quantidade muito grande de carbono, a ponto de neutralizar as emissões de metano. Então, lógico, depende de quantos animais você tem na área depende de quantas árvores você tem no seu arranjo ali de produção, mas existe sim o potencial de você neutralizar, quer dizer, ir além dos 30% da mitigação. Essa neutralização é 1 por 1? Como é que a gente mede isso, professor? Não é 1 para 1. Existe uma conta
complicada que considera as características dos gases, né? Se a gente pensar metano é um tipo de gás, o CO2 é outro, então você tem que ter uma equivalência desses dois gases, e também a emissão de um animal não consegue ser compensada por uma árvore. Dependendo da idade do animal, da dieta, você vai precisar talvez entre 30 e 60 árvores para cada animal para neutralizar as emissões dela. Mas, de novo, depende de quanto tempo seu animal vai estar na área e do estágio também de crescimento dessa árvore. Se a gente pensar uma árvore pequenininha, remove pouco, mas ela tem o potencial de remover bastante ao longo da vida dela. Então, tudo isso tem que ser calculado, por isso o trabalho importante da pesquisa, né, dos diferentes institutos de ensino e pesquisa, e dos investimentos também em novas tecnologias, porque talvez a gente ainda não tenha todas as soluções tecnológicas para poder honrar esse pacto. Pois é, a própria Embrapa tem um selo, né, da carne carbono neutro, né, professor, que é já uma forma de medir, de mensurar aí essa retenção aí do carbono e a mitigação, obviamente, do metano aí na propriedade, né? Como é que está isso, professor? Exatamente. O conceito do carne carbono neutro é você compensar a emissão de metano pela remoção de carbono nos troncos das árvores. Então, são só essas duas fontes, vamos dizer assim, a fonte de emissão de metano e a fonte de remoção no tronco das árvores. Nessa conta não Mas entra como a essas pastagem, árvores por exemplo? têm Nessa conta Nessa conta não entra a pastagem, por exemplo? Não, no carne carbono neutro não entra a pastagem. A pastagem vai entrar no carne baixo carbono, que é um outro selo, um outro conceito que a Embrapa ainda está desenvolvendo, mas já está em fase final para ser divulgado para o público. Então, como você tem diferentes tipos de tecnologias para adotar, se você combinar pasto com árvore, você tem junta, né, o potencial de remoção das duas tecnologias. Legal. Agora, juntando todos esses três pilares que você citou aí, temos condições de cumprir o pacto? Ou vai precisar de mais adesão, digamos assim? Sim, é exatamente esse o ponto. A gente precisa da escala nacional para a adoção dessas tecnologias. Porque se a gente não tiver uma quantidade grande de produtores aderindo às tecnologias e contribuindo para o pacto, a gente não alcança os 30%. A gente tem propriedades que já estão nesse nível, né, de tecnificação, de preocupação com a produção sustentável, e que já praticamente estão nesses 30%, ou 40%, ou 50%. Mas uma grande parte das propriedades ainda não está. Então a gente precisa ganhar escala, a gente precisa com que mais produtores tenham conhecimento sobre essas tecnologias e tenham também a disposição de adotá-las. Para isso são importantes as políticas públicas, como o ABC+, por exemplo, são importantes também iniciativas privadas ou voluntárias, como os mercados de carbono, que também foram discutidos na COP. Então, esse conjunto de incentivos deve contribuir para que mais produtores entrem nesse circuito positivo da compensação e da mitigação de gases. E daí a gente vem para aquela questão da necessidade de se fazer investimento, e não é todo produtor que nesse momento está apto a fazer investimento. A gente, obviamente, teve um ciclo muito bom, depois veio essa questão da vaca louca típica, que fez muito produtor ter prejuízo, e agora a gente está vendo de novo uma recuperação aí do mercado, mas não é todo produtor que conseguiu ou que está conseguindo participar dos bons momentos, né, Alexandre? E por isso, sim, essa necessidade de fontes de financiamento e de apoio, né, divulgação das tecnologias para que elas sejam aderidas, né? Sim, é verdade. E existem tecnologias, vamos dizer assim, para diferentes níveis, né, de adoção. Então, eu gosto de citar o exemplo do bom manejo de pasto. Um bom manejo de pasto, ele está, de certa forma, acessível para uma grande gama de produtores, desde que ele tenha acesso, por exemplo, a algum insumo. Ele vai começar melhorando um pouco o solo com uma calagem, depois vai melhorar com adubação, eventualmente ele vai fazer um pastejo rotacionado, intermitente, usar irrigação. Então você tem escalas de diferentes tecnologias para serem adotadas.
mas só daquele produtor que hoje tem uma pastagem no caminho da degradação, ou seja, ele não aplica insumos, ele não tem um manejo adequado. Só dele interromper esse ciclo ruim, começar a fazer um bom manejo de pasto, às vezes não precisa de muito recurso para isso, mas algum recurso que ele conseguir, ele começar a fazer um manejo adequado, ajustar a lotação, fazer esse ciclo inverter no sentido da degradação para a recuperação, ele já está removendo o carbono da atmosfera. Então, você não precisa pensar num confinamento exclusivo para pensar em mitigação. Você tem tecnologias para todos os tipos de sistemas de produção. E é aquilo que você trouxe para a gente, né? Você melhorando a qualidade da pastagem, você também estimula essa emissão, ou desestimula essa emissão do metano, e, obviamente, você diminuindo o ciclo de produção, você também acaba produzindo mais no menor período, ou seja, emitindo também menos metano. Então, assim, são pilares fundamentais que o pecuarista precisa entender e participar. Quem tiver fora disso, professor, tá sujeito aí a ter problemas, a ter, não digo prejuízos, mas, enfim, ficar fora da questão sustentável da produção? Bom, comentando em cima do que você falou da pastagem, de fato você está corretíssimo, que um bom manejo de pasto ele contribui para os 3 pilares. Porque um pasto de melhor qualidade tem uma fermentação mais leve, produz menos metano. Um pasto de melhor qualidade é mais nutritivo, permite que o animal ganhe mais peso e encurte o ciclo de produção. E um pasto bem manejado também deixa carbono no solo. Então, é uma tecnologia talvez a mais ampla, né, para considerar os 3 pilares da mitigação. E eu acho que, assim, aqueles produtores que não seguirem esse caminho, ao invés de terem prejuízos, eu acho que eles não terão prejuízo, mas eles vão perder oportunidades, porque os mercados estão exigindo esse cuidado com a produção sustentável. Então, ele pode perder oportunidades de mercado, enquanto que aqueles que entrarem nesse circuito positivo de adoção dessas tecnologias sustentáveis, eles vão ter todo mundo pela frente, porque todo mundo vai demandar esses produtos com menor pegada de carbono, e a contribuição para honrar esse pacto global aí de redução de metano. Inclusive, fica sujeito aí a recursos, né? Acesso a recursos, principalmente em função dos créditos de carbono, né? Exatamente. Quem não adotar as tecnologias está fora desse circuito positivo, né? De financiamentos, inclusive dos créditos de carbono. Legal. Ficou muito claro, professor. Então, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor passasse essa mensagem para quem está nos ouvindo agora, para o pecuarista que está nos ouvindo agora, afinal de contas é interesse dele também. Ele deve estar pensando, mas vou ter que gastar dinheiro, mas vou ter que investir muito para mudar o perfil da minha pecuária, mas o senhor bem lembrou, não é a questão do investimento, mas é a questão das oportunidades que ele vai ter lá na frente a partir do que ele fizer agora, né? Sim, e o Brasil é muito diverso, é muito grande, a gente tem diferentes sistemas de produção, diferentes biomas, o que é muito diferente, né? Uma região produzir pecuária no Pampa é diferente de produzir pecuária no Cerrado e na Caatinga. Então, os produtores, eles têm que buscar orientação técnica na sua própria região. Quem conhece a sua região? Quem sabe quais os tipos de insumos, de coprodutos que você tem disponível para dar uma suplementação para o animal? Aonde eu consigo comprar insumos mais baratos, qual é a fonte, qual é a origem, qual é a logística. Então, busquem orientação, seja com técnico formal, ou seja com os seus vizinhos, os seus pares, associações cooperativas, e se informem sobre as tecnologias que existem para melhorar a eficiência de produção. Você não precisa estar olhando especificamente para a sustentabilidade, mas ao buscar eficiência, você também estará acertando na sustentabilidade. E sendo eficiente, as portas desses financiamentos verdes também vão se abrir para vocês. Legal. Muito bom. Uma bela conversa.
Obrigado, viu, Alexandre, por nos ajudar a entender esse tema e, obviamente, a entender que existe solução, né? Não é só taxar o agro ou a pecuária de vilão, mas que faz parte de um processo natural da criação da criação desses animais, mas que tem solução para mitigar, né? Para tentar resolver aí o problema, e é essa a nossa intenção aqui com esse bate-papo, com essa conversa. Muito obrigado por nos ajudar. Legal, é um prazer. A Embrapa está sempre disponível para ajudar os produtores. Grande abraço, Alexandre. Até a próxima. Tá aí. Um pouquinho então do que o Brasil pode fazer para reduzir a emissão de metano, segundo aí a própria Embrapa. A pecuária tem uma contribuição importante aí na emissão de metano, e principalmente no que diz respeito aí ao rumen, né, ao processamento dos alimentos no rumen dos animais. Isso tem um grande percentual de participação na emissão aí do gás metano, que é um dos gases medidos que são contabilizados aí na questão da emissão dos gases de efeito estufa. Então fica a dica para você que é pecuarista, para você que quer melhorar o desempenho da sua pecuária. Aproveite para melhorar esse desempenho utilizando técnicas que possam ajudar a reduzir essa emissão, tá certo? A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês um pouquinho do mercado, o que está acontecendo no mercado hoje. Você acompanha comigo agora na tela. Lá na B3, o mercado reagindo, novembro R$ 319,25. O novembro já saindo da tela hoje, né? Está subindo para tentar encontrar ali com o indicador CPEA. Alta de 0,27%, dezembro R$ 331,60, alta de 0,23%, janeiro R$ 335,70, alta de 0,21%, e o fevereiro R$ 334,25, alta de 0,04%. Ontem, o indicador CPEA fechou acima dos R$ 320, R$ 321,80, com alta de 1,16%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. A partir de 12h30 tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.